A inteligência artificial está redefinindo a gestão de pessoas e gerando contratações mais assertivas. De acordo com uma pesquisa da plataforma GUP, o uso de IA amplia a diversidade em 20% e diminui a rotatividade em quase 25%. Sobre isso, eu converso aqui com a Mariana Dias, que é CEO e cofundadora da GUP. Boa noite para você, Mariana. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. De que maneira que a IA consegue deixar a contratação mais diversa? Isso me deixou curioso agora. Existem vários estudos que mostram como a gente tem viés inconsciente assim que a gente analisa um candidato, um currículo. Porque de forma inconsciente a gente olha escolaridade, formação, até onde essa pessoa mora, que já cria alguns tipos de preconceitos. A inteligência artificial ela é capaz de não olhar essa parte que pode prejudicar a diversidade e aí fazer contratações sejam realmente mais assertivas e mais diversas. Ou seja, ela é menos preconceituosa do que a gente. Muito menos preconceituosa. E além disso, ela pode ajudar muito. Imagina quando você recebe vários currículos, é muito difícil conseguir analisar todos. Então, agentes de inteligência artificial conseguem analisar todos em segundos, para dar chance para todo mundo, que é muito legal também. De repente tem alguma joia perdida ali no meio que se fosse um humano analisando, não ia nem ter condição de chegar até aquele currículo. Perfeito. E saber exatamente o que analisar. Porque o que analisar não é tão trivial, né? Será que a gente deveria olhar o quê? Habilidades, competências, experiências? E a grande resposta é que depende. Depende para cada tipo de vaga. E aí a inteligência ela também consegue analisar isso. Quando a gente fala do uso de IA para recrutamento, isso é algo que já está espalhado de forma geral pelas grandes empresas brasileiras ou é algo que ainda carece um pouco mais de adesão aí? A gente começou há 10 anos atrás falando de inteligência artificial no recrutamento. Nessa época era quase ninguém falava sobre isso. Era muito difícil colocar o poder disso dentro das empresas. Hoje em dia está ao contrário. As empresas nos buscam por causa disso. Então, nos últimos 10 anos, o que a gente fez foi ampliar esse uso em diversas empresas grandes, né? Como eu te falei, 82% das empresas do Ibovespa são clientes da GUP. Então, a grande maioria já acredita e está espalhando o uso não só no recrutamento, em todas as áreas. Então, você pode desenvolver funcionários com inteligência artificial, promover clima, engajamento, usando inteligência em toda a cadeia. Agora, tem uma parte que ela deve ser feita essencialmente pelo ser humano e outra que fica melhor com a inteligência artificial? Vocês têm essa divisão? Com certeza. Eu, CEO da GUP, eu não acredito que a inteligência artificial nunca vai substituir isso que eu estou tendo com você, que é uma entrevista final, onde é super importante avaliar várias características, empatia, algumas coisas que são muito difíceis da inteligência conseguir pegar. Agora, imagina uma grande empresa que publica diversas vagas todos os dias, recebe milhares de currículos, a inteligência consegue fazer essa seleção mais assertiva, mais justa, mais diversa, e aí já indicar quem são as 3 pessoas que você deveria contratar. A gente ouve muito aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo do CNBC, vários gestores dizendo o seguinte: a inteligência artificial não vem para roubar o emprego de ninguém, ela vem para melhorar a forma como as pessoas trabalham. Obviamente a gente sabe que um caso ou outro ali vai acontecer sim da pessoa perder o emprego para a inteligência artificial, mas para quem segue essa carreira de RH, por exemplo, até agora você tem visto o quê? Diminuir o número de vagas ou as pessoas terem mais facilidade para trabalhar? Essa pergunta é muito boa e eu vou trazer um estudo. Existe um estudo que fala que, na média, nos 3 próximos anos, 44% das vagas tendem a mudar ou desaparecer. Porém, vai aumentar 60% de vagas que a gente ainda não tem hoje. Por exemplo, com os agentes de IA crescendo cada vez mais, recentemente a gente tem vagas de engenheiro de prompt, treinador de IA, que um ano atrás não existia. Então, de um lado, deixam de existir algumas vagas, de outro, abre. E aí, algo muito interessante que, na nossa visão, a inteligência não vai substituir o humano, mas vai substituir as pessoas que não trabalham com a inteligência. Então, por isso que é super importante a gente se apoderar da inteligência, porque aí sim, isso pode acontecer. O nome que você citou aí, engenheiro de prompt, é alguém que vai saber fazer as perguntas corretas para a IA, não é isso? Exatamente, que a gente já está fazendo no nosso dia a dia e cada vez mais para você criar coisas diferentes e inovadoras, o grande que é você conseguir dar os melhores comandos, as melhores perguntas. E é uma profissão que não existia um tempo atrás. Exatamente, tem que ser alguém capaz de colocar isso num diagrama ali e imaginar o que extrair de melhor da IA, né? É curioso porque um dia desse eu estava tentando fazer uma apresentação por um curso que eu estava fazendo e eu não sou muito bom de fazer gráfico, né? E eu descobri que você poderia perguntar para o ChatGPT como pedir para um outro aplicativo fazer um gráfico do jeito que você queria. É uma coisa bem específica, né? Saber perguntar. Sim, e é super importante. Então, tem até um estudo que mostra que uma das principais competências daqui para frente nossa vai ser a curiosidade.
O que eu posso perguntar? O que essas novas ferramentas podem me ajudar? Então, a curiosidade e você conseguir aprender sozinho vai ser muito demandado também. Bom, você fundou a sua empresa há mais ou menos 10 anos. Antes disso, você já tinha uma vasta experiência numa multinacional aqui no Brasil. O que você acha que mudou no recrutamento? Não falo só do ponto de vista tecnológico, desde que você começou a sua carreira. Muita coisa mudou, né? Acho que cada vez mais o recrutamento tem sido visto como a grande porta estratégica das empresas. Existem vários estudos que mostram que quando você contrata errado, o peso disso ele é enorme, o custo é enorme, porque depois você tenta consertar por meio de diversas outras ferramentas. Então, por isso que é tão importante você investir para que essa contratação seja assertiva. Eu acho que esse mindset mudou muito. Vamos não só fechar a vaga rápido, mas vamos investir muito para fechar bem essa vaga, com assertividade. Uma outra coisa que a gente viu mudar muito é sobre diversidade. Esse tema também ele é recente. A gente querer criar recrutamento sem vieses, querer criar recrutamento com que a gente consiga olhar todos os dados para ver se realmente está sendo feito da melhor forma possível. Então, uma maior racionalidade no processo também é algo novo. E aí acho que o terceiro é também uma humanização desse processo. Acho que cada vez mais as empresas, felizmente, estão vendo que precisam tratar as pessoas candidatas bem, dando feedback, com uma boa experiência. E as empresas que não fazem isso, aquele candidato que sai com uma experiência ruim, além de falar mal dessa empresa, não vai consumir aquele produto, vai falar mal daquele produto. Então, a importância de você cuidar do seu processo para que seja uma experiência legal. Porque eu imagino que as empresas também elas queiram ser empresas onde as melhores pessoas querem trabalhar, né? Exatamente. Não dá para você tratar mal quem vai procurar um emprego ali. Perfeito. E depois essa pessoa ter uma imagem negativa e nunca mais pensar em trabalhar ali de novo. E hoje existe uma dificuldade, um desafio no Brasil, que é uma escassez mesmo, né, de talentos. A gente está vivendo pela primeira vez quase uma taxa, né, de desemprego que a gente não via há muito tempo. Tem toda uma questão de escala 6x1. Então, diversas empresas estão com dificuldade, sim, de recrutar. Né? Muitas vagas na GUP, a gente tem 100 mil novas vagas todos os meses, mais de 12 milhões de inscrições todos os meses. E mesmo assim a gente vê clientes com dificuldade de fazer a contratação. Então a importância de cuidar muito bem do seu processo seletivo. O candidato muitas vezes ele prefere um tipo de emprego em que ele tenha flexibilidade em fazer um pouco de home office, em que ele não tenha que fazer a famigerada escala 6x1, por exemplo. Acho que ela não é muito popular, né? Ela não é muito popular e tudo isso faz parte do pacote da empresa de atratividade. Né? Então, as empresas, quando abrem o seu processo para conseguir atrair as melhores pessoas, têm que pensar sobre isso. Puxa, é a parte da marca da empresa, são os benefícios, o que eu vou oferecer, que às vezes não é só sobre escala, às vezes pode ser sobre o estilo de trabalho, se é presencial, se não é. Então, tem que compor tudo isso, porque realmente existe uma escassez de bons talentos. A gente vê muita gente reclamando que está difícil conseguir um bom emprego, mas também do lado empresarial está difícil conseguir um bom empregado. Né? Com certeza, né? Eu acho que os dois lados. E a gente na GUP tem essa missão, né? Até você me perguntou o nome, de onde vem, é como é que a gente junta colaborador e empresa para o mesmo lugar para a gente conseguir impulsionar o potencial humano. E eu acredito que a tecnologia pode ajudar muito nesse sentido. Como que a gente automatiza algumas tarefas que são operacionais para que a gente coloque inteligência e a experiência seja muito melhor para esses dois lados. Mariana Dias, CEO da GUP, foi um prazer falar contigo aqui no Jornal Times Brasil. Obrigado pela presença.